Graças a Deus. Eu quero saudar a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Só os que estão felizes com Jesus, levante a mão ao céu e dê um glória pentecostal a Ele esta noite, que é digno de toda a glória, toda a honra e todo louvor. Quero já expressar os meus agradecimentos, agradecendo ao Senhor pela grata honra que temos de retornarmos à Vila Maria. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Renan e a sua muito digna esposa, a nossa querida irmã Suelen, que nos tem sido canal para que nós pudéssemos estar aqui esta noite, cooperando no primeiro culto da União Feminina. Louvo a Deus por estar revendo nossa querida Marli, que o Senhor abençoe, sua serva, as demais irmãs que estão na retaguarda, que o Senhor abençoe, você que está na nave da igreja, nossos queridos visitantes e simpatizantes. Saiba que é uma mesa posta para você esta noite, e você é convidado do Rei. Alguém entendeu e deu glória? Você é convidado do Rei. Quem sabe alguém até te convidou, mas quem te convenceu foi o Espírito Santo, porque Ele tem algo lindo para a tua vida. Se você tem uma Bíblia, tome as suas mãos, por gentileza. Abre comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Nós iremos fazer menção de um versículo bíblico, palavra muito conhecida, mas aonde Deus tem uma revelação para o meu e para o teu coração esta noite. Nós já ouvimos Deus falar através dos louvores, mas chegou o momento do Senhor ter um particular conosco pela sua palavra. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Se você encontrou, brada para nós um amém bem forte. Aos que ainda procuram, suspiro e misericórdia. Graças a Deus, povo bom de Bíblia, né? Para que fique gravado as tábuas do teu coração, numa leitura responsiva, repita comigo: e Eliseu lhe disse. Dá para ser melhor, tem gente forte na casa. Diga comigo: e Eliseu lhe disse. Que te hei de fazer? Diga-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quanto já começa o ano com azeite? Deixe a Bíblia na cadeira no banco, por gentileza. Eu vou te convidar a levantar as suas mãos aos átrios santos, e nós vamos abrir os céus deste lugar, que já estão abertos e voltados a esta casa, para que nós possamos orar agora. Por que orarmos, irmão? Porque eu ainda creio que oração é caminho de vitória. Eu ainda creio que igreja que ora, ela é vencedora em Cristo Jesus. E se você tem a mesma fé, o mesmo sentimento, eu estou te convidando a fechar os olhos agora. Eu estou te convidando a abrir na glória e começar a ver o que Deus tem preparado para você esta noite. Só você que crê, já abre esta boca e comece a falar com o Senhor na casa. Pai, em nome de Jesus, agora nós queremos tributar toda honra, toda glória e todo louvor somente ao Senhor, que é digno dela. Pai, mais uma vez nós queremos magnificar ao teu nome santo, tremendo, poderoso, e te pedir pela autoridade que é no nome de Jesus. Vai tomando este recinto, vai tomando, meu Deus, a atmosfera espiritual deste lugar, vai manetando a região celeste, principados e potestade, hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas, o valente desta região, aquilo que tem bloqueado entendimentos para não receber a revelação da tua palavra. Brada no meio da tua noiva, nos desperta esta noite, fala conosco, assim eu te peço e eu creio, em nome de Jesus. Toma teu assento, adorado. Toma teu assento, adorado. Entenda e compreenda que nós estamos em campo de batalha. E costumo eu, como já nos é de praxe, dizer que esta batalha se torna perigosa, porque estamos lutando contra um inimigo que não é palpável. Há um mundo espiritual presente neste recinto, e nós estamos lutando contra um estrategista que Paulo diz que nós não ignoramos os seus artistas. Então é necessário que você, esteja ligado. É necessário que você agora não esteja presente somente de corpo, mas que todo o seu entendimento se volte
para você receber a maior revelação que você já recebeu na tua vida. Você pode olhar para mim e dizer: pregadora, a maior revelação que eu já recebi foi da missionária fulana, foi do pastor cicrano. Eu vou lhe dizer que são um canal que Deus usa, são instrumentos que o Senhor utiliza. Mas a maior revelação que você já recebeu chama-se Bíblia Sagrada. Porque esta palavra não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz e para o qual ela foi designada. Eu não sei como você adentrou a este templo, mas se você abrir o teu coração esta noite, esta palavra ela é vida. Porque Paulo testifica e diz que ela é viva e eficaz. É o único bisturi que vai à divisão da alma e do espírito do homem, que é apta para discernir as intenções e os pensamentos humanos. É necessário que você agora dê vazão para que esta palavra adentre ao teu coração, e que o Senhor Jesus venha cumprir tudo aquilo que Ele tem em propósito na tua vida. Quando eu orava aos céus e o Senhor me traz essa passagem tão conhecida do livro de 2 Reis, capítulo de número 4, que vai nos descrever um tempo e um cenário de crise, um cenário a qual a Bíblia começa nos mostrando e nos trazendo lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, quando Israel, o reino norte, está sendo governado por um homem que os seus caminhos foram mau, que os seus caminhos foram profanos. O escritor de Provérbios diz para nós, amados, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas a Bíblia vai dizer que a biografia de Acabe não era admirada pelo Senhor, porque Acabe, além de profano, idólatra, o contexto bíblico vai defender para nós que, se já não fosse pouco, Acabe ainda se casa com uma mulher sacerdotisa de Baal, chamada Jezabel, símbolo de prostituição. E a Bíblia vai dizer para nós que Jezabel começa a implantar o império de Baal, justamente aonde o Senhor era referência. E Jezabel começa agora simplesmente a exterminar todos os profetas de Deus e todos aqueles que representavam ameaças para os seus conceitos e os seus interesses pessoais. Nesse tempo Deus levanta alguém de coragem. Entenda uma coisa: mais do que especialistas nessa última hora, mais do que doutorados, do que letrados, mais do que pessoas que têm, ou que seja de boa formação, Deus está procurando valorosos e corajosos, para que Ele possa usar na primeira fileira da batalha. Rabai. A Bíblia não mostra a sua biografia, mas a Bíblia diz que ele sai de Tisbe, e a Bíblia o chama de Elias. Elias começa a confrontar o império de Baal. Querido, entenda uma coisa: ser profeta de carro é fácil, ser profeta de casa todo mundo te quer, ser profeta de dinheiro todo mundo te abraça, todo mundo te aplaude. Mas quando o negócio desce para o conserto, a coisa começa a ficar estreita. A Bíblia diz que Elias confronta o império de Baal, de maneira que a palavra vai nos dizer que Elias professa agora diante de Acabe, dizendo que segundo a minha palavra não haverá chuva sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não há chuva. E uma vez não havendo chuva, começa a se instalar uma fome, começa a se instalar uma crise sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer que neste mesmo tempo, quando já Acabe não está no contexto, mas a Bíblia vai mostrar para nós essa crise batendo a porta de alguém, essa crise batendo a porta de uma mulher. E sabe o que eu acho lindo neste contexto, a qual nós lemos e relemos, mas muitas vezes deixamos algo muito importante que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta primeira noite de culto da União Feminina do ano de 2021. É que mesmo nesse cenário de crise, Deus encontra alguém que tem uma atitude. Eu não estou dizendo para você que esse ano vai ser fácil, e eu estaria negando tudo aquilo que eu professo, tudo aquilo que eu creio e tudo aquilo que eu vivo, se eu disser para você que 2021 será flores e será rosas. Eu acredito que assim como nós lutamos em 2020, 2021 o Senhor tem nos preparado para
Mas eu acredito numa coisa, que dentro deste lugar Deus tem homens e mulheres para tomar a atitude certa. A Bíblia diz que essa mulher toma uma atitude. A crise bate à sua porta. Primeira crise que eu posso ver na vida dessa mulher. Essa mulher estava passando uma crise de natureza emocional. Por quê? Porque o contexto bíblico vai dizer para nós que ela era uma viúva. Era alguém que a morte e o luto já havia passado na sua casa, já havia passado na sua vida. Este ano pregando por bondade e misericórdia em muitos altares, indo e vindo pela misericórdia do Senhor. Muitas vezes dizendo aos pastores, a líderes que não estão mais entre nós, que o Senhor já tirou do nosso meio. Mas tive a oportunidade de estar com eles alguns dias antes. Eu disse a algumas pessoas, algumas famílias, e vou dizer para você: se você fechou o saldo desse ano sem perdas familiar, você tem razão de sobra para dar o glória mais alto deste lugar. Porque não foram poucas as famílias que perderam alguém querido. Não foram poucas as famílias que este ano, ao sentar-se para comemorar uma ceia de Natal, sentiram falta de alguém. Não foram poucas. Não são poucas igrejas que estão sentindo falta de algumas lideranças, de algumas referências, de alguém que era experiência em seu meio, no seu corpo de obreiro, e já não está presente. A Bíblia diz que a morte havia passado naquela casa. O homem a quem essa mulher amava, o homem da sua mocidade, aquele que deveria lhe respaldar socialmente, porque entenda uma coisa, até hoje, isso é uma questão cultural. No Oriente Médio, o gênero feminino ele é inferiorizado. Mulher, para ser valorizada, é através do seu marido. Ela sai da custódia do seu pai e vai viver agora debaixo da autoridade do seu esposo. Só que esse deveria lhe respaldar não estava mais presente. O homem que deveria lhe respaldar financeiramente também não estava presente. A Bíblia vai dizer que esta mulher está vivendo uma crise emocional. Só que sabe o que é lindo? Esta crise não consegue prostrá-la. Essa crise não vai trancá-la dentro de um quarto, deixá-la depressiva, se fosse hoje, enchendo-se de anfetamina, desligando o celular, dizendo que não está, pedindo para morrer. Não! Essa mulher vai tomar uma atitude. Esta mulher vai ter uma reação. Há uma segunda crise batendo em sua porta, que já não é uma crise emocional, mas é uma crise de aspecto jurídico. Porque a Bíblia vai dizer que essa mulher, além de ter ficado viúva, esse falecido marido lhe deixa endividada. Historiadores vão defender para nós, inclusive Flávio Joséfo, historiador judeu que tinha cidadania romana, vai dizer também que esse marido é o mesmo Obadias de 1 Reis, capítulo 18, versículo 3, o mordomo de Acabe que se apresenta a Elias e que começa agora a contar a Elias como ele guardou 100 profetas de Deus num tempo em que Jezabel fazia uma verdadeira carnificina nos termos israelitas. Ele consegue guardá-los em caverna e sustentá-los com pão e com água. Então a história vai defender para nós que esse homem adquire uma dívida muito grande por causa desse ato. E essa dívida não é quitada. Essa dívida não morre com o falecido. Essa dívida permanece. E sabe o que é pior? É que a lei do seu tempo vai defender que quando havia uma dívida nesse segmento, os bens da casa deveriam ser empenhorados. Mas você ouve a mulher dizer no versículo que você leu comigo, que ela não tinha bens, ela não tinha nada. Uma vez não havendo nada, a lei vai então reger que os filhos da casa deveriam ser levados para ser vendidos como escravo. Eles deveriam trabalhar por 7 anos, ou até o período do jubileu, quando todos os escravos deveriam ser livres. Só que a Bíblia vai dizer para nós que esta mulher não aceita a sentença que há sobre a sua casa. Essa mulher não cruza os braços e diz assim: vamos deixar como está para ver como é que fica. Ela vai atrás do socorro.
Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para alguém que está me ouvindo, entendendo que quem sabe eu vim só para pregar para você esta noite? Saiba onde ir quando você não sabe o que fazer. Sabe qual é o negócio? É que muitos de nós estão batendo em porta errada. Muitos de nós estão buscando de quem não tem. Querido, quem não tem não dá. Quem não tem como te dar. Só pode dar alguma coisa quem tem. Quantas pessoas estão se aconselhando de crise matrimonial com quem já está no quarto casamento e pensando em passar para o quinto? Sério? Quanta gente está buscando de quem está, pior do que você, precisando de você. Analise a fonte de onde você está bebendo. Analise aonde você está buscando. A Bíblia diz que ela vai ao homem de Deus. Ela vai a Eliseu. Que coisa boa quando você sabe ir ao lugar certo. Que coisa boa, quando você não está batendo em portas erradas. Quantas vezes quando você no mundo da ignorância andava de um lado para o outro, quem sabe gastando tudo que você tinha e que não tinha, muitas vezes no misticismo, nos cartomantes, no batuque, tentando de um lado e do outro buscar uma direção para a tua vida. Hoje você não precisa mais disso. Você tem o Senhor dos Senhores, o que manda no céu, manda na terra e é respeitado no inferno. Aleluia. Ela vai ao homem de Deus. E sabe o que é maravilhoso quando a gente lê, e muitas vezes nós não prestamos atenção nesse pequeno quesito, mas faz toda a diferença. Que quando ela chega diante de Eliseu, ela não chega denegrindo a imagem do falecido marido. Ela podia fazer isso, afinal de contas ele deixou ela endividada. Ela poderia ter se oportunizado da situação e dito: meu marido, aquele que se dizia profeta, aquele que se dizia teu servo, o homem morreu, mas olha a situação, o homem me deixou endividada, vê se pode. Ao contrário, amados, a Bíblia diz que ela chega honrando o seu marido. Não, pelo aleluia, você não entendeu ainda. Ela chegou honrando o seu marido. Você tem que entender como igreja, que honra antes de ser colheita, ela é uma semente na minha vida e na sua. Rabaia. A gente quer ser honrado, mas a gente não quer honrar ninguém. A gente quer ser lembrado, mas a gente não quer lembrar. Nós queremos que orem por nós, mas esquecemos de orar por alguém. Nós muitas vezes queremos ser abraçados, mas estamos em pandemia. Entendo o momento, mas muitas vezes nós queremos se achegar a alguém, mas nós não nos achegamos. Irmão, a Bíblia diz que tudo que nós semeamos, isso nós ceifaremos. Aleluia. A mulher não chega denegrindo a imagem do homem, mas ela chega honrando. Meu Senhor, meu marido, teu servo morreu, mas tu sabe que teu servo era temente ao Senhor. Rei de Obia. O homem não deixou herança para a família. O homem não deixou terras. O homem não deixou rebanhos, não deixou gado. O homem não deixou fazenda. O homem não deixou herdade, não deixou carro. Se fosse hoje, não deixou apartamento. Mas o homem deixou legado para ser lembrado. Ele era temente ao Senhor. Que coisa linda! Quando numa casa ainda um sacerdote teme ao Senhor. Por que tantas casas estão afundando? Porque perdeu-se o temor ao Senhor. Salmo 128 diz: não é eu. Versículo 4: que o homem que teme ao Senhor será abençoado. O que te abençoa não é só a força do teu braço.
O que te abençoa não é só teu intelecto, não é esta força que você tem de levantar-se pela manhã e ir trabalhar e voltar à tarde. O que te abençoa é estar debaixo de um legado de temor ao Senhor. O escritor de Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que coisa linda! Temer ao Senhor não é ter medo, irmão. O mundo está com medo, o mundo está apreensivo, as pessoas estão desesperadas. Nunca tivemos uma onda tão crescente de depressivos como estamos tendo agora. Nunca tivemos uma onda tão crescente de suicidas como estamos tendo agora. O ano de 2020 para mim foi recorde do número de pedidos de orações que eu recebi de pessoas tomando uma decisão de tirar sua própria vida. 2h20 da manhã, alguém do outro lado da linha me pedindo perdão porque estava me acordando. Eu disse: não está me acordando, estamos na oração. E este alguém, grávida de 35 semanas, e ela disse: hoje 3h30 da tarde eu resolvi tirar minha vida. E quando eu fui tirar minha vida, o meu filho de 3 anos se agarrou em mim e ele chorava e dizia: mamãe não, mamãe não. E eu fiquei com medo e eu não tirei. Mas essa madrugada eu ouço uma voz dizendo para mim tirar minha vida. Eu disse: mulher, você não vai tirar a vida. Jesus, o que dá vida e vida com abundância, vai entrar na tua história para mudá-la completamente. As pessoas estão com medo. Estão com medo de um cenário de insegurança. Estão com medo de uma vacina que não te oferece também segurança. Estão com medo do que vai acontecer em dias que virão. Só que Deus não quer que você tenha medo. Deus não te deu o espírito de medo. Ele te deu o espírito de fortaleza e de amor. Então o que é temer o Senhor? É reverenciá-lo pela sua soberania, é amá-lo e respeitá-lo pela sua posição de glória. Aquele homem temia o Senhor. A Bíblia vai dizer para nós que Eliseu olha para aquela mulher e lhe pergunta: o que eu te hei de fazer? Como eu posso te ajudar? De que maneira eu posso ser um instrumento para mudar a sua história? Ou, se nós pudéssemos entender essa noite, que nós atravessamos 2020 para 2021, porque Deus quer nos fazer instrumentos para mudar a história de alguém. Alguém já entendeu? Está levantando a mão e dando glória. Ai, comando. Se alguém entender que saiu daquela UTI viva, não é porque teve sorte, não é porque o médico é especialista, não é por causa do quase, mas é pelo propósito que Deus tem na tua vida, de ser instrumento neste ano de 2021. Aleluia! Que te hei de fazer? Diga-me, o que tu tens em casa? Casa na Bíblia traz 3 conotações. A primeira conotação para a casa, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué está diante de uma geração que agora está indecisa, uma geração que não conheceu Moisés, uma geração que não comeu maná, uma geração que não viu o mar se abrir em 2 partes, uma geração que não viveu os milagres do deserto. E essa geração não sabe se adora o Deus além dos cananeus, se adora o Deus dos amorreus, ou se adora o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Josué chama o povo agora para um particular e diz: não sei vocês, mas eu já tomei a minha decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Segunda conotação para a casa, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus adentra o templo e vê o templo sendo profanado. O templo que deveria servir como lugar de adoração ao Senhor, agora era lugar de comércio. Ali animais estavam sendo comprados para o sacrifício, moedas estavam sendo cambiadas naquele lugar para serem oferecidas ali. Jesus começa a limpar a casa, porque esta casa não é do evangelista, não é do pastor presidente, esta casa é do Deus Todo-Poderoso. Aleluia!
E Jesus começa a fazer uma limpeza na casa, e ele brada: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ei, Rabaia! Mateus 12:43, Jesus vai dizer para nós que um espírito imundo sai da vida de um homem e anda por lugares áridos procurando onde possa pairar, não encontrando, ele volta à velha casa, ao seu corpo, ao meu, e olha e vê a casa varrida, adornada, porém vazia. A Bíblia diz que ele vem e ele invade, ele não quer saber se tem lugar, ele não bate na porta, ele é invasor de casa mesmo, e ele traz mais 7 consigo, e o último estado desse homem se torna pior do que foi o primeiro. Terceira conotação para casa: minha vida e a sua. É um perigo. A casa não pode ficar vazia. Essa casa tem que estar cheia da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Eliseu lhe pergunta: o que tu tens em casa? Todo milagre na minha vida e na tua, vai passar por algo que já está dentro da casa. É dentro desta casa que está o elemento que Deus vai usar para mudar a sua história. Quem sabe você está buscando de um lado e do outro, quando já está dentro da casa o que Deus tem para usar na tua vida. O que você tem em casa? A Bíblia diz que Elias, nesse tempo de confronto a Baal, nesse tempo de crise, Deus resolve sustentar o profeta num ribeiro chamado Querite. A palavra Querite do hebraico original quer dizer na medida certa. Deus estava trazendo o profeta para a medida certa, porque Deus vai te usar em grandes proporções quando você estiver na medida certa. Só que o Querite seca. Aí Deus dá uma ordem para Elias: vai a Sarepta, vai aos termos de Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva para que te sustente. A Bíblia diz que Elias chega, e lá está aquela mulher, catando alguns pedaços de madeira, para fazer um pão para que ela e seu filho se alimentassem. Elias lhe pede água, ela lhe traz água. Elias então lhe pede um pão, e ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite e uma panela de farinha. Tua serva vai fazer um pão, eu e meu filho comeremos, e então nós morreremos. Quem sabe você espera a sentença da morte, não tem mais jeito, não tem mais saída. O médico diz que nem cirurgia reverte a situação. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração esta noite. A última palavra para você não vem do médico, a última palavra para você não vem do juiz, não vem da promotoria, não vem do teu advogado. A última palavra para você vem do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia! Elias disse: faça o bolo para mim, porque assim te diz o Senhor: a farinha da panela não vai terminar, e nem o azeite da botija. Aleluia! Você está preocupado se vai ficar desempregado, você está preocupado com o crescimento do aumento da cesta básica, você está preocupado com o preço das coisas, onde é que estão? Deus está dizendo para você que o teu sustento, ele não vem da terra, o teu sustento vem do céu. Alguém já entendeu? Está levantando o bração e dando glória para o Senhor. Diga-me o que tu tens em casa. A Bíblia vai dizer para nós lá em Josué 7, que Josué vence uma batalha grande. Josué, que agora estava no lugar de Moisés, ver Deus fazer o impossível sobrenatural. Quando a Bíblia descreve os termos de Jericó, a Bíblia quer que você conheça e que você entenda que para o Deus que eu estou pregando, para o Deus que você serve, não existe muralha intransponível.
Vou dizer de novo porque alguém não entendeu. Para o Deus que você serve não existe muralha intransponível. Alguém diz assim: mas o que derrubou as muralhas foram as 7 voltas que o povo deu. Não. Quando eu olho, eu vejo algo mais além. O que derrubou aquelas muralhas chama-se obediência. Você pode dar quantas voltas você quiser, mas se você não obedecer, você não chega a lugar algum. Josué vê a vitória que o Senhor lhe dá. Josué envia espias a uma pequena cidade chamada Ai. Os espias rondam a cidade, analisam o povo, analisam o seu poder bélico, a sua tática de guerra. Voltam e dão notícia a Josué: a cidade é pequena, não precisa cansar o exército de Israel. Envie apenas alguns soldados para que possam vencer a batalha de Ai. Só que a Bíblia vai dizer para nós que quando o exército de Israel vai pelejar agora contra a pequena cidade de Ai, eles perdem a batalha. Deus mentiu, Deus falhou, Deus prometeu e não cumpriu. Não. 36 soldados são feridos e morrem. Havia uma causa para o fracasso? Havia. Tem batalhas que existe uma causa para o fracasso. Tem batalhas que a vitória não chegou ainda porque tem uma causa. Quando Josué recebe a notícia, a Bíblia diz que Josué rasga as suas vestes, ele põe pó sobre a sua cabeça em sinal de consternação, cai de rosto em pó, e ele começa a reclamar com Deus: Senhor, olha, o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Os inimigos vão ouvir sobre essa derrota e vão nos consumir a espada. E o Senhor disse: Josué, o que tu faz aí prostrado? Levanta. Israel só perdeu a batalha porque tem anátema no meio do povo. Tem maldição no meio do povo, Israel. Josué, alguém está guardando em casa algo que eu não autorizei. Alguém está escondendo algo na casa, Josué. Ei, não é que estão cuidando da tua vida, não é que você tem que dar satisfação da sua vida para ninguém, não. Você tem mais de 18, já é vacinado, já tem uma maturidade. Só que entenda o que Paulo diz em Romanos 12:5. Paulo diz que nós somos um corpo. Paulo comparou a igreja a um corpo, aonde se esse dedo não tiver bom, o corpo inteiro vai sofrer. Eu já conheci situações de alguém morrer por causa de um dedo que se infeccionou, posteriormente foi acometido de um tétano e a pessoa não resistiu, foi embora. Mas foi só o dedo, não importa, era corpo. Porque se sair do corpo é só membro. Para ser corpo tem que estar ligado. Quando algo no corpo, quando alguém no corpo não vai bem, entenda isso. O corpo geme, o corpo chora. A gente faz tanta campanha de oração, tanta campanha de jejum, meu Deus, cadê os batismos? Cadê a salvação de alma? Cadê os desviados que estão? Alguma coisa no corpo não está bem. Josué, convoca o povo para o jejum. Josué convoca todas as tribos, e o Senhor começa a separar. Até que o Senhor separa por tribo, o Senhor separa por clã, e de repente o Senhor chama por família, e chega alguém chamado Acã. E quando o Senhor chega a Acã, Josué lhe pergunta: o que tu tens em casa? O que tu tens naquela tenda? Simplesmente Acã tinha uma cunha de ouro e uma capa babilônica, que ele havia tomado os despojos que Deus disse que não era para tocar. Deus disse que não era para o povo pegar para si.
porque era algo consagrado. Só que Acã achou bonito, Acã achou que ninguém iria ver. Irmão, a quem nós queremos enganar? Daniel, quando foi inquirido sobre a sua identidade na Babilônia, uma das coisas que Daniel fala para o rei, ele disse: há um Deus no céu que revela os seus mistérios, que conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Entenda uma coisa, nós nunca vamos esconder nada de Deus. Deus conhece você por dentro e por fora. Hoje eu vivo numa geração que qualifica-nos por aquilo que vestimos, por aquilo que calçamos, a casa linda que moramos, os anéis de formatura que trazemos no dedo, os diplomas que colocamos na nossa parede, as fotos que nós expomos em redes sociais, as selfies. Só que isso é imagem, porque nós somos a geração que aprendemos a vender imagens. Alguém qualifica a vida de família pelas fotos que vem em Facebook, meu amado. Em Facebook todo mundo é feliz, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, mas nem todo casal de Face que está abraçado é feliz na real. Nem toda família de Face que está em volta de uma mesa tem comunhão verdadeira. Entenda, Acã havia escondido algo, e não foi só Acã que pagou o preço. O exército pereceu por causa de um que estava escondendo algo dentro da casa. Diga-me o que tu tens em casa. Dentro desta casa tem uma mágoa. Eu não consigo liberar o perdão. Eu já tentei, mas eu olho para fulano, eu olho para ciclano, eu tenho um desejo de vingança. Isso não é perdão. Perdão não é uma questão de esquecer, não tem como esquecer. Você está vivo, vai lembrar-se sempre, mas você vai não lembrar-se não com desejo de vingança, de morte. Você vai se lembrar sabendo que é um Deus sobre a tua vida, que Ele é justo e Ele faz justiça. Aleluia! Nesta casa ainda tem mentira. Esta casa ainda vive uma farsa. Esta casa ainda vive de aparência. Diga-me o que tu tens em casa. Essa casa ainda tem algo para confessar que eu não tenho coragem. Eu ainda conversava com alguém ontem, e eu dizia para alguém lá do outro lado do Brasil, e eu conversando com aquele pastor, eu disse: entenda uma coisa, por maior que seja a escala, por maior que seja o degrau que Deus colocou alguém, a Bíblia é muito clara, ela não mente. Provérbios 28:13 diz que o que encobre transgressão não prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tempo não apaga pecado. Fingir que não existe não apaga. Mas está indo bem, está prosperando. Jonas também foi bem. Jonas compra passagem, Jonas encontra lugar no navio. Deus poderia ter impedido Jonas de embarcar, mas Deus vai dando linha. Só que Deus não perde o carretel. Mas dia menos dia Deus vai fazer um caminho de conserto para trazer ao centro da vontade dele. Alguém está ouvindo a voz do Senhor esta noite e está entendendo o que Deus tem para você. Erebagá. O que tu tens em casa? A Bíblia diz em 1 Crônicas 13, nós vamos encerrar por aqui. Quando Davi está assumindo agora o reinado, e Davi reúne os seus maiorais para trazer algo precioso que estava longe de Jerusalém, algo precioso que já há algumas décadas não se fazia presente. E agora todos tomam uma decisão de trazer de volta a arca da aliança, a arca do concerto, a arca da presença de Deus. A arca, queridos, era aquele utensílio sagrado, em formato de um baú, revestido de ouro por dentro e por fora, de 1,11 m de comprimento, 66,6 de largura, 66,6 de espessura. A Bíblia vai dizer para nós que ela tinha uma tampa chamada propiciatório, a qual 2 querubins alados, ajoelhados à frente um ao outro,
com as suas asas entreabertas se tocavam, formando uma espécie de ciclo, aonde acreditava-se que uma vez ao ano a Shekinah, a presença de Deus, se manifestava. A arca ficava no Santo dos Santos, quando foi estabelecido o tabernáculo de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que dentro dessa arca, ali estava 3 grandes utensílios. O primeiro, o vaso de maná, nos lembrando da providência de um Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, aleluia. Ali estava a vara de Arão, mostrando a soberania de um Deus que escolhe quem quer, quando quer, usa como quer. Ali estavam as tábuas da lei, mostrando ao homem a direção de uma perfeita vontade de Deus revelada ao homem. A Bíblia diz que Davi prepara toda uma solenidade. Davi prepara bois que nunca havia se colocado jugo. Davi prepara carro novo de madeira para carregar a arca. Os melhores cantores, os mais ensaiados ali estavam. Davi coloca a sua melhor roupa, todos vestidos em linho puro. E começa-se agora uma festa, uma solenidade para trazer a arca. Toda a intenção era boa, só que a intenção saía fora do precioso. E o que é o precioso, pregadora? A obediência. Boa intenção sem obediência não te leva para o céu. Porque a arca não podia ser levada em carro de bois. A arca, irmão, ela era ordenada para ser carregada pelos filhos de Coate, pelos coatitas. Era levada em vara, através das argolas que havia nas suas pontas posteriores. Mas a Bíblia vai dizer para nós que agora, quando os bois estão indo, levando a arca, e aquele carro conduzindo, os bois começam a tropeçar e a arca quase cai, e alguém vai e estende a mão para segurar a arca. Não era uma boa intenção? Claro que era. Só que tinha um porém, a arca não podia ser tocada por qualquer. A Bíblia diz que Deus fulmina Uzá, e há uma ruptura em Israel, porque agora aquele moço morre, e começa todos a ser tomados de um medo, de um assombro. Mas quem vai ficar com a arca? Quem pode ficar com a arca? Davi então não leva a arca para Jerusalém. É necessário encontrar alguém que abrisse a porta da sua casa para receber a arca. A Bíblia vai dizer então para nós que um homem chamado Obed-Edom resolve abrir a porta da casa para que a arca entre dentro. E sabe o que o contexto para alguém que veio adorar e está recebendo essa noite? Que Deus abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha, por amor à presença da arca. Aleluia! É a presença do Senhor que vai trazer a vitória nesta casa. É a presença do Senhor que vai prosperar esta casa. Mas os tempos são difíceis. Deus não precisa de tempos fáceis, irmão. O céu não está em crise. O céu permanece o mesmo. O Jesus de ontem ao Jesus de hoje será de eternamente. Se coloca de pé adorando ao Senhor. Aleluia. O que tu tens em casa? Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Vai e pede vaso emprestado. Entra no quarto. E não entra sozinha, leva os filhos também. Porque os filhos foram testemunhos da sua crise. Os filhos viram a crise entrar na sua vida, e serão os filhos que vão ver o milagre de Deus sair na tua história. Ei, alguém já entendeu? Ei, lá. Curve sua cabeça, por gentileza. Feche teus olhos. O que tu tens em casa? Esta casa tem desejo de ganhar almas este ano. Esta casa quer ser um instrumento para o Senhor usar nessa última hora. Esta casa quer ser levantada. Quem sabe tem casas aqui nesta noite que já tiveram na sua primeira glória, mas hoje estão em ruína. Eu vim profetizar para você que a glória da segunda casa será maior do que foi a da primeira. Ei, Brachébia! Fecha os olhos e ora. E eu quero fazer um convite especial. Quero perguntar onde está a primeira pessoa para receber Jesus como Senhor da tua vida.